Olá, muito boa tarde a você, conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está começando o nosso boletim já de fechamento do mercado, com um dia negativo lá em Chicago, mas foram quedas relativamente pequenas, aí em torno de 5 a no máximo 8 pontos nos principais vencimentos. Depois de uma semana boa de movimentação intensa, altas até importantes que levaram a soja novembro para cima dos 10 dólares e 50 por bushel. Até mais que isso, 10 dólares e 60. Mas, afinal de contas, o que a gente pode entender desse mercado? Que momento é esse? Quais são as fragilidades e, principalmente, as tendências para os preços? E aqui no Brasil, como estão as coisas? Será que o produtor brasileiro está aproveitando esse momento aí de melhora dos preços para evoluir na comercialização? Pergunta para quem entende. Vlamir Brandalize, lá da Brandalize Consultos, já está aqui comigo. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez por nos ajudar a entender o mercado e um mercado hoje começando no vermelho, Vlamir, mas nada para se preocupar muito, pelo menos por enquanto. Mas qual que é a análise que dá para fazer do mercado nesse momento e o que a gente tem que prestar atenção em termos de fundamentos, hein, Vlamir? Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Olha, Alex, estamos passando por um momento bom aí para o produtor. Nas últimas 2 semanas foram boas, muitos negócios. A semana começando com pequena liquidação, busca de lucros técnicos. Somente na semana passada tivemos ganhos de 50 a 55 pontos aí na Chicago. Então isso estimulou o produtor. Hoje também tivemos alguns negócios, né? Então o ambiente em si para o produtor nessas últimas 2 semanas ele melhorou bastante, né? Em cima de, vamos dizer assim, movimentos mais especulativos, atrelados à questão do clima do Brasil, a mercado financeiro, né? Também, só juros internacionais, juros americanos, brasileiros. Então isso trouxe um avanço, né? As cotações que estavam aí perto dos 10 dólares no spot em novembro, e aí pouco acima de 10,5 aí nos longos de maio, julho do ano que vem, hoje eles saltaram, que nem você citou, né? A 10,60 a nível no spot julho, novembro agora, os meses do ano que vem acima de 11 dólares, então o ambiente melhorou e isso acabou trazendo negócios, né? A semana passada foram 3 milhões e 700 mil toneladas negociadas entre safra nova e safra velha. Safra nova negociou bem, mais de 2 milhões de toneladas só na semana passada. Então, nas últimas semanas, negociamos, aí os negócios fluíram bem, né? A soja saiu de 20, 21% para casa dos 26%, que estaria hoje mais ou menos, já passando de 26%. Então, um ambiente mais favorável, o produtor mais consciente que as cotações do mercado são essas, e temendo não para frente, quando o plantio andar, o mercado possa liquidar mais, entregar parte desses ganhos que teve, ele tem aproveitado, né? Quem precisa de dinheiro curto aí vendeu soja disponível, quem vai precisar a posição ali de março, abril, acabou fixando alguma posição de soja safra nova. Tá andando num momento melhor do que a gente esperava, né, Alex? E Chicago está ajudando, né? Chicago está ajudando em cima dessa questão do clima, né? Porque se a gente olhar friamente, China tem comprado, mas não tem sido agressiva, né? Hoje, véspera de feriado chinês, né? Eles compraram soja americana, porque é os últimos momentos. Depois, agora de amanhã até próxima semana, é o feriadão de uma semana deles lá. Feriado comemorativo da República Popular da China, o feriado dourado, né, deles. E que normalmente fica todo mundo parado, né, Alex? Isso que o mercado vai vir amanhã, né? Porque daqui a pouco tem relatório de colheita americana, né? Se vier muito acelerado, é fator negativo. Mas andamos bem nesses últimos dias aí, as posições melhoraram, né, Alex? Não é o sonho do produtor, mas está andando provavelmente aí, se a gente olhar para o futuro, nos melhores momentos da safra 2025, que negociou hoje aí, posição julho, até 141,50, né? É o melhor momento, melhor cotação negociada já para a safra do ano que vem no Porto, né, Alex? Ô, Vlamir, eu tenho aqui, vamos ver se a gente consegue fazer essas continhas aqui.
O maio lá em Chicago encerrou a 11 dólares e 1 cento por bushel. A gente tem prêmio positivo para maio ainda ou não mais? Olha, Alex, olha, o prêmio agora, está fechando já o dia, o comprador paga até 10 pontos positivos, o vendedor quer 20. Vamos dizer assim que seria 15 positivo na média, né? Ainda Ainda é positivo, positivo, ainda então. é positivo. E hoje a gente teve um dólar também subindo, né, Vlamir? Isso 0,32. ajudou, né? Hoje, pega aí, você pega Chicago, mesmo que houve uma queda, né, nas posições. Pega um prêmio levemente positivo e pega dólar em alta, né? Automaticamente você acabou trazendo um número interessante aí de fechamento de posição, né? É. E hoje teve venda também. Teve vendas, teve negócios. Safra velha aí o pessoal acabou aproveitando na parte de 142, saiu 143, 144 no porto aí, nos portos, para a posição agora de outubro e novembro, começo de novembro, é 143, 144. Houve negócio, né, e também teve negócio do interior aí, em que a indústria estava comprando de produtor, de lotes, com valores proporcionais melhor do que liquidaria na exportação nesse nível de 144. Então, no interior também rodou. Safra velha, umas 500 mil toneladas. E safra nova, na ordem aí de também mais de 500 mil toneladas, o pessoal aproveitou para ir fixando futuro para não precisar vender ali na posição março, a posição abril, que é justamente que o mercado mostra os prêmios mais fracos, né? Março e abril são os prêmios mais fracos e eles vêm caindo nas últimas semanas, né? Já teve até alguns momentos da semana passada que o março e o abril estavam negativos, né? Hoje eles estão levemente positivos, mas não há garantia que eles vão continuar, né, Alex? Então, o pessoal acaba aproveitando, né? Tem negócio fluindo. 2 milhões, vamos só tomar como base a safra nova. 2 milhões na semana passada, mais meio milhão aí nessa semana. Evoluímos bem, passamos aí de um percentual de 20, 21% para algo em torno de 26% negociado. Tá bom ou dá para ir mais, Vlamir? Olha, o produtor poderia ir mais, né? Porque na média histórica, vamos dizer assim, perto da primeira quinzena de outubro, é para ter um pouco mais de 30% negociado, né, Alex? Então, ainda estamos atrasados para ter um ritmo normal. Mas o produtor uma boa parte já negociou o que ele vai precisar de caixa aí para a boca da safra, né? Ou o que ele está fazendo posições aí de troca, de barter, para ele entregar posições para cobrir os custos dos insumos, né? Então, ainda tem condição de girar melhor, ainda um pouco mais. Alguns têm que fazer algumas posições, porque tem produtor que não fez nada, né, Alex? E já está comprado de insumo. E os insumos ele já pagou, né, porque ele está capitalizado. Mas se ele precisar de caixa no mês de março e abril, ele corre o risco de ter uma concentração de colheita nessa hora devido a esse atraso de plantio. E na concentração de colheita não é bom para ninguém, né? O produtor principalmente, né? Porque daí você tem dificuldade de frete, tem dificuldade de entregar o produto nos armazéns, porque é muito caminhão chegando ao mesmo tempo. Tem dificuldade de frete dos armazéns para os portos, porque ainda nós não temos uma capacidade de armazenagem grande que consiga segurar a safra, né? Então, tem prêmios negativos nos portos na hora que tem muita oferta. Por isso que o produtor, o ideal é nesses 2 meses, março e abril, ficar meio sem a dependência de vender, né? Se ele tiver um momento que der um pico de preço ou acontecer alguma coisa que o mercado melhore muito, ele estaria livre para vender. Mas o ideal ele não está precisando vender nessa hora e é por isso que o pessoal tem feito posições e negociado justamente para colher e entregar parte da safra e ter a garantia aí de ter caixa, né, Alex? E tem um fator importante, Alex, que tem que alertar o produtor, que quem tem venda antecipada para entregar lá no mês de março, começo de abril, nesse período, se ele já fez negócio, geralmente ele vai ser privilegiado pelos armazéns para receber primeiro a dele, né? Porque ele vai pagar a conta. E aquele que não tem vínculo de negócio, geralmente é deixado de lado e ele recebe depois, às vezes as cargas com mais tempo parada, né? Desses que não tem os negócios com os armazéns. Então, o
produtor tem que ficar esperto com relação a isso para não ter risco, né? Depois de chegar o caminhão ficar parado muito tempo, daí acaba aumentando o ardido, a impureza, daí ele tem descontos maiores, né? Quanto mais tempo o caminhão fica parado com carga úmida, principalmente, ele acaba tendo maior número de descontos, né? Ele perde mais no grão, né? Muito bem. Bom, Wlamir, falamos do Brasil, falamos do momento e principalmente da participação do produtor brasileiro aí. Hoje foi dia de relatório trimestral, né, Wlamir? Alguma coisa te chamou a atenção? E os relatórios trimestrais, eles trazem alguma informação nova aí enfim, para a precificação da soja por lá em Chicago? Traz, principalmente esse, né, Alex? Esse relatório trimestral, na realidade, ele é um relatório anual, né? Porque o estoque do final de agosto, aí, que é o estoque do começo de setembro, que esse relatório trouxe, ele é o relatório de fim de safra, né? Porque a safra americana, ela tem um ano fiscal, o ano comercial dela, o ano agrícola, encerrado no final de agosto. Então, começo de setembro é o novo ano, já estamos... em setembro já é ano 20, a safra 24-25, e esse estoque é o estoque que é o final da safra passada e o estoque inicial dessa safra nova, né? Então, esse número, acabou se eu vindo não um estou pouco... enganado, aí foi 9,3 milhões de toneladas. Isso mesmo, maior do que do ano passado, que foi de 7,2, não, mas o ano né? passado ele já vinha de estoques baixos, que a safra americana nos últimos 2 anos ela teve problema, né? Então, e principalmente o ano passado, né? Colheram umas 103 milhões de toneladas, então era um estoque baixo. Então, agora esse estoque, a tendência normal é crescer. Ele para mim, ele foi até positivo, né? Porque não é nem um estoque exagerado, não, né, Wlamir? Não, tinha muitos analistas e empresas de consultoria americana que projetavam até 12 milhões de toneladas de estoque. Porque a China não tem sido tão agressiva nas compras americanas. Ela tem comprado muito aqui, né? Então o mercado estava cauteloso com relação aos estoques, mas os estoques com 9,3, ele está muito perto do mínimo que o mercado esperava. A maioria que projetava os números mais baixos era 8 milhões e meio, 8,800. Então ele está mais perto da base mínima do que os números máximos. Então isso é positivo. E o estoque de 9,3 ele é abaixo do que deveria ser um estoque normal americano. Que o estoque normal é entre 10% e 12% do volume da produção e do consumo. E uma safra de 120, o normal é 14, 15 milhões de toneladas, seria um estoque normal aí de passagem americano, né? E ele veio com 9, então ele está abaixo de um estoque que seria o normal, né? Bom, então, sem novidades, mas com viés um pouco mais positivo do que o mercado esperava. Agora, Wlamir, essa história do feriado da China pode trazer, mesmo que pontualmente, alguma preocupação aí para o mercado? Ou todo mundo sabe que é feriado, não vai ter demanda e está tudo certo? Olha, Alex, normalmente feriado ele traz uma pressão negativa, né? Porque você tem menos comprador de físico, menos comprador de papéis, de contratos na bolsa. Tradicionalmente esfria o mercado de demanda chinesa. Isso acaba trazendo um fator psicológico, justamente no momento que a colheita americana avança e que também é um fator negativo de cotações, ao lado de que é momento de plantio brasileiro. Veja como é que coincide, né? Feriado chinês, colheita americana, e é o momento que pode começar efetivamente a andar o plantio, porque já começou a pipocar chuvas aí no centro-oeste. Sim. E se no meio da semana em diante entrar um volume maior de chuvas, nós vamos ver as máquinas plantando. Né? Hoje nós mostramos aqui, Wlamir, no nosso boletim do clima, que o norte do Mato Grosso já estaria tranquilo aí para começar o plantio. Então isso, a hora que o pessoal começar a ver e sair as imagens de plantio andando, dados aí, que nem em Meia, divulgando plantio do Mato Grosso, com números um pouco mais consistentes, né, mais fortes, ele vai pesar no mercado, porque daí o mercado tem a tranquilidade de ver que o maior estado produtor brasileiro está entrando num ritmo normal e vai ter plantio e safra grande, né? Porque tudo indica que nós vamos aumentar a área de soja no Brasil. E agora o que está fazendo o obstáculo, basicamente, é essa questão do clima, que ainda não chegou a chuva efetiva aí na maior parte do Brasil, né? Está chovendo do Paraná para baixo só, né? Para cima nada. Isso
E a hora que normalizar a chuva, o mercado provavelmente vai liquidar, né? Porque ele vai ver que as chuvas chegaram tarde e não vai acontecer o que aconteceu ano passado, né? Que teve chuvas no ano passado no começo, e ali de setembro, e daí decortou a chuva, foi aquelas lavouras que o Mato Grosso perdeu aí 10 milhões de toneladas. E esse ano tudo indica que não vai acontecer, né? Vai entrar a chuva, as chuvas vão andar e a safra vai seguir o seu caminho normal, né? E essa história da greve lá nos Estados Unidos, Vlamir, como é que você está vendo isso? Olha, momentaneamente seria positivo para as cotações, né? Mas não teve grande efeito, não. Ele está tendo um efeito maior até no trigo e no milho do que efetivamente na soja, né? Porque agora nos Estados Unidos já é fim de virada de ano comercial deles, não tem tanto embarque programado também, né? Os embarques da safra nova, eles normalmente acontecem a partir do mês de novembro em diante, né? Agora está naquela zona de transição, né? Não é grandes volumes de embarques e o que embarca mais nesse momento seria o trigo e o milho. Nada que preocupe então, né, Vlamir? Não, eu acho que não preocupa o abastecimento não, porque essas greves elas passam rapidamente, né? E hoje o foco de demanda continua sendo soja brasileira para o mercado global, né? Muito bem. Se a gente tivesse que esperar aí um movimento para Chicago, qual seria, na sua opinião? Mais estabilizado agora nos próximos Olha, é um dias? mercado mais calmo e eu acho que agora para frente, se não vier nada de anormal agora no final aí da tarde com o relatório de colheita, que a colheita mantenha ritmo adiantado perante a média, é possível que nesses próximos dias nós vamos ter uma leve pressão de baixa aí, aliada mais ao caminhar do plantio brasileiro, Alex. Sem o fôlego da China, com o plantio avançando aqui no Brasil e a colheita avançando lá nos Estados Unidos, prato cheio aí para uma pressãozinha, né, Vlamir? Exatamente, é o prato cheio para o investidor agora tentar ganhar na baixa, né? Tentar ganhar no mercado caindo, né? Porque nas últimas 2 semanas ele ganhou, ele apostou no mercado subindo, conseguiu saltar de 10,5 para mais de 11 dólares, 10, 11,15, chegou a 11,20 em algumas posições, ganhou subindo, mas ele não tem sustentação para ficar lá em cima, então agora pode inverter e ele começar a liquidar e apostar que o mercado pode cair um pouco, mas nada de assustar, né? Eu não acredito que o mercado vá derreter não, porque com a nova política da China, agora com um novo pacotão de estímulo da economia, mercado global de commodities, minério de ferro fortíssimo, tudo isso é sinal de apoio aí para segurar as commodities em cotações atrativas aí para os países exportadores, né? Mas um cavalinho encilhado aí tá passando e Tá talvez... passando o cavalinho de novo. A semana passada foi a semana toda. Hoje o mercado era de cavalinho encilhado, continua. E amanhã ainda é provável que pela manhã o mercado ainda sustente umas posições, depois vai depender do andar de Chicago aí, porque os nossos prêmios aparentemente eles começam a perder fôlego, né, agora e isso não é nada bom para o produtor, né, porque quando começar o plantio o pessoal já vai ter a noção de quando vai ter o pico de colheita, né, então, e o pico de colheita provavelmente vai acontecer ali no final de fevereiro, março inteiro, e aí nós vamos ter pressão de oferta nessa hora, e aí o prêmio pode voltar a ser negativo, né, Alex? Ô Vlamir, a pergunta do Cristiano Cruvinel. Soja e milho disponível, balcão, pode ter preços melhores nas próximas semanas ou meses, na sua opinião? Eu acredito que o milho sim, Alex, porque o milho no mercado brasileiro está muito ajustado, ele tem demanda de porto, hoje o mercado de porto até subiu as cotações, o mercado interno vai bater recorde de demanda para ração e para etanol, então tem espaço no mercado interno e tem fôlego na exportação. No caso da soja, nós estamos dentro de um possivelmente melhor momento do ano de novo, então é muito difícil de sustentar, né? Porque agora nós temos outubro, estamos em outubro, né? A partir de amanhã. E as indústrias normalmente compram outubro até o começo de novembro, né? Depois ela já fica calçada de matéria-prima para trabalhar. E quando chega em dezembro, principalmente em ano como esse, que nós estamos com exportação de grãos aí em recorde histórico, não vai ter muito grão para trabalhar na virada do ano, muita indústria vai chegar ali no começo de dezembro e vai parar
de esmagar para fazer manutenção de equipamento e volta no começo do ano só. Então, no mercado de soja, talvez nós vamos ter um período de demanda de mais uns 40, 45 dias, depois esfria o lado do comprador. Já no caso do milho, nós vamos correr com demanda, não tem muito o que mostrar, porque nós vamos ter um mercado crescente, sim. E na soja, com a chegada da safra brasileira e o plantio brasileiro evoluindo bem, não há motivo do mercado seguir em alta, daí o mercado pode recuar um pouco, né? Somente em alguns locais específicos em que a indústria vai continuar esmagando, que precisa do grão, que ela pode pagar mais. Mas a nível de balcão, isso é mais difícil acontecer, né? Balcão, a maioria que domina os balcões é cooperativas. Cooperativas, geralmente, elas estão muito vinculadas ao valor que liquida a exportação do grão. E com o mercado se acomodando lá em Chicago, o valor de exportação também vai acomodar. E nós vamos ver aí que, a partir, provavelmente, do final de outubro em diante, o ritmo das exportações de soja deve cair, né? Não temos soja para continuar exportando como a gente vê até agora, né? Porque nós estamos com um recorde histórico de embarque de soja grão e já não tem mais navio aí para atracar, né? O pessoal já levou tudo que era possível. Muito bom. Também agradecendo aqui a participação do Edevaldo Fonseca, que está com a gente. O Edevaldo faz a seguinte pergunta: a área de soja, com esse atraso das chuvas, podemos ter menores áreas de soja, principalmente as que têm aí, enfim, que plantam algodão também, Vlamir? Olha, pelo que eu vi lá, o pessoal do algodão esse ano está mais cauteloso também, né? Eles estão indicando que se até o dia 15, 20 de outubro eles não conseguirem plantar soja, eles vão segurar para plantar algodão depois, já lá mais para frente, né? Mas eu acredito que eles não mudam a estratégia, devem estar começando a plantar agora, porque agora já tem indicativos de mais chuvas aí na próxima semana em diante, e depois atrasa uma semana, 2 aí no algodão, né? Eles acabam dessecando essa soja mais cedo um pouco, perde um pouquinho do potencial produtivo no final do enchimento de grão da soja, mas provavelmente não deixam de plantar soja, né? Lembrando que os mais prejudicados dessa última safra foi o pessoal do algodão, né? Muitos não chegaram nem a colher a soja, porque não deu produtividade, né? Eles plantaram, teve a chuva, nasceu, cresceu um pouquinho e já não evoluiu, não colheu nada, né? O pessoal do algodão foi os que mais sofreram nessa última temporada. E agora eu acredito que a maioria não plantou as suas lavouras e deve plantar de agora em diante e a área não vai mudar não. O pessoal vai entrar com soja, normalmente entra mesmo com a soja, que a soja é uma casadinha boa para o plantio da soja, do algodão na sequência, né? Muito bem. Tá aí então, obrigado Edevaldo, obrigado Cristiano pela participação. Aliás, obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando aqui pelo Notícias Agrícolas, pelo site, também pelas nossas redes sociais, em especial no YouTube. Não se esqueça de fazer sua inscrição no canal oficial do Notícias Agrícolas aqui no YouTube. Deixe o seu like, o seu joinha aí pra gente e, claro, também acione o sininho para que você seja avisado sempre que os nossos convidados estiverem aqui, como o Vlamir hoje aqui, participando com a gente, trazendo as informações e respondendo aí aos internautas. Meu caro Vlamir, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Vlamir, que também está nas redes sociais, não é isso, Vlamir? Exatamente, estamos no Instagram aí, sempre colocando alguma informação para o pessoal. E na quarta-feira nós estamos lá em Roraima, lá em Boa Vista. Boa, tem palestra lá, Vlamir? Palestra lá em Roraima na quarta-feira. Então fica aí o recado para você que está em Boa Vista. Não perca Vlamir Brandalize falando sobre mercado da soja, mercado do milho, enfim, os mercados e como você faz para se proteger e se prevenir aí dessa variação dos preços. Obrigado, Vlamir. Abraço, amigo. Abraço, boa semana a todos. Tá aí, Vlamir Brandalize, da Brandalize Consult com a gente aqui no Notícias Agrícolas. Temos pela frente talvez um momento de interrupção aí nessa toada de alta que a gente viu Chicago alcançar nos últimos dias, nas últimas semanas. Tem China de feriado, pelo menos uma semana de feriado lá na China, isso mexe com a demanda. Tem evolução do plantio no Brasil, tudo indica que as chuvas ao longo agora
do mês de outubro vão dar condições de iniciar o plantio em grande parte do país e temos a evolução da colheita nos Estados Unidos, relatório que deve sair agora no final do dia lá do USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, deve confirmar essa evolução. Esses 3 fatores podem ser aí um limitador para uma continuidade do movimento de alta. E aqui no Brasil, os produtores venderam bem aí nas últimas 2 semanas. De acordo com o Vlamir, houve uma evolução significativa em percentual de participação, de 20% para 26% de negócios feitos aí nos últimos 15 dias, passando, portanto, aí de uma venda para a safra nova, tirando o que já foi negociado com safra velha também, para a safra nova superior aí a 2,5 milhões de toneladas. Só hoje, 500 mil de toneladas sendo negociadas com os melhores preços, segundo informou o Vlamir, os melhores níveis de preços até hoje registrados para essa nova safra, em torno aí dos R$ 140 por saca. Então, fica a dica para você, produtor, prestar atenção e principalmente aproveitar esses bons momentos dos preços. Deixa eu passar para vocês como estão os negócios lá na B3, lá em Chicago. Chicago para novembro, fechando com queda, como a gente já disse anteriormente, queda de quase 9 pontos, fechou a 10,57. O janeiro, $10,75 por bushel, uma queda de 7 pontos mais 75. O março de 2025, 10,88, perdendo quase 7 pontos. E o maio, $11,01 por bushel, perdendo aí quase 6 pontos. Esses são os números da soja. A gente tem também o milho que na contramão encerrou positivo. Dezembro fechou a $4,24, reagindo 6 pontos mais 75. Março de 25, $4,41 por bushel, alta de 6 pontos mais 25. O maio, $4,5, uma alta de 6 pontos. E o julho, $4,55 por bushel, subindo 5 pontos mais 25. E para finalizar, o trigo também positivo, dezembro 5,84, 4 de alta, março 6,04, subindo 4 pontos, maio 6,15, 4,5 de alta e julho 6,21, $6,21 por bushel, subindo quase 5 pontos. São os números já de finalização dos negócios lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Notícias agrícolas e informação agro relevante e conectada.